Estamos iniciando mais um Saúde no Polo. E hoje nós temos o prazer imenso de estar aqui com a doutora Tatiana, médica, cirurgiã vascular, médica que atua na nossa cidade. Tudo bom, Tatiana? Tudo bem, e você? Tudo bom. Isa, eu faço parte daqui do Hospital Pro Saúde, né? A gente tem uma equipe da cirurgia vascular e nós somos uma equipe de 5 médicos. A gente atua todos os dias, né? Temos alguns ambulatórios com os pacientes com patologias, doenças vasculares. A gente atua principalmente aqui com ambulatório de varizes. Hoje nós vamos falar de algumas doenças que são mais prevalentes, né, na cirurgia vascular, que são o pé diabético, que é uma doença que acomete os diabéticos, uma doença com uma gravidade muito grande. Temos também as varizes, a trombose, né, e a doença arterial, que também é uma doença muito grave que acomete os pacientes idosos. Isso é muito importante, né? É muito comum, quando se fala em cirurgião vascular, a população, a primeira coisa que pensa é em varize. Quer dizer, é o médico que cuida de varizes. Exatamente. Não é bem isso. Certo que eu acho que é uma das principais a patologia mais corriqueira, mas realmente trata de outras patologias que também são frequentes na população. Isso, a gente tem, assim, na população em geral, a maioria dos pacientes diabéticos, o diabético tipo 2 principalmente, que são aqueles pacientes diabéticos que são obesos, que adquirem o diabetes durante uma idade adulta, né? Nós temos o pé diabético, que é uma doença com manifestação geralmente no pé. O pé, por o paciente ter passado algum tempo diabético, o controle do diabetes não ter sido adequado, o controle da hipertensão juntamente está muito associada com o problema do diabetes, esse paciente ele vai ter uma alteração no pé, alteração da sensibilidade, uma alteração na própria formação do pé, esse pé vai sofrer uma alteração óssea e dos tendões. Então, o que acontece? Esse paciente é um paciente que às vezes chega para a gente, né? A gente tem uma taxa nesses pacientes, a maior causa de internação no paciente diabético é o pé diabético, né? E essas internações, de 40% a 60%, evoluem para as amputações, desde amputações menores a amputações de membros totais, até amputação de coxa. Então, esses pacientes, às vezes, eles chegam com alguma lesãozinha, uma feridinha, calçou um sapato apertado, como ele não tem aquela sensibilidade no pé, aquele sapato causou uma bolha, pisou num prego e não percebeu. Quando ele vai perceber, é mais alguém da família que percebe, porque o pé não está cheirando muito bem, porque está com uma ferida que não está cicatrizando direito, né? Então, esse paciente vem para a gente já com essa alteração de sensibilidade profunda. Aquelas feridas no calcanhar mesmo, porque o paciente, como ele tem essa alteração óssea, ele pisa de uma maneira diferente do que o pé normal estaria aguentando a carga, né? Então, esse pé, onde ele não deveria ter pressão, ele tem. Então, ele faz uma feridinha e como ele não tem sensibilidade, ele não percebe, ele não tira o pé do espinho, aquela ferida, aquela úlcera não incomoda, é indolor para ele. E no caso, desde o início da lesão, é importante esse paciente procurar o serviço médico? Sim, na verdade, é importante o paciente diabético sempre controlar, antes da gente ver a consequência, né? O ideal seria que esse paciente não chegasse para a gente, ou chegasse muito pouco. A gente tem um índice muito grande. O ideal era esse paciente controlar bem essa diabetes, essa pressão alta, fazer uma atividade física para emagrecer, né, para controle mesmo da glicemia e fazer uma coisa que é muito importante, que é uma coisa que todo mundo pode fazer. Sempre olhar entre os dedos dos pés, sempre olhar se tem alguma feridinha ou não, procurar o médico quando ele já está vendo que ele não está sentindo direito o pé, às vezes ele está sentindo uma queimação no pé, uma dormência, parece, doutora, tem uma formiguinha, parece, na minha perna. Ele já tem indícios dessa alteração. O ideal seria isso, para a gente fazer a prevenção desse pé diabético. E assim, é muito comum, que nem você falou, que as lesões que podem levar às amputações.
E muitas vezes o paciente com medo, está com uma lesão grande, com medo da amputação, acaba não procurando mesmo. Exatamente. Uma lesão profunda, uma lesão grande, é sinônimo de amputação? Não. Às vezes esse paciente ele tem uma úlcera no dedão, no calcanhar, mas essa úlcera não tem uma infecção, né? Não é uma úlcera infectada. Então a gente tem que tomar cuidado para que não infeccione essa úlcera, né? Como? Através de acompanhamento com o médico, uso de palmilhas para distribuir a pressão desse pé, né? Durante o banho, uma coisa muito tranquila de ser feita. Durante o banho, proteger esse pé com um saco plástico, porque a água do corpo, quando a gente toma banho, ela tem bactérias. Interessante. E essas bactérias, elas vão cair nessa ferida aberta e elas podem infeccionar. E aí, levando a um caso mais grave, que aí o paciente pode, nem todos os casos, mas assim, a grande maioria dos pacientes tem que sofrer alguma intervenção cirúrgica, né? Quando tem presenças de infecção, abscessos, ou até a gangrena, né? Evoluir para uma gangrena, tendo que levar à amputação. Culmina com amputação. Isso. Ainda a melhor coisa realmente é a prevenção, né? Sapatos confortáveis, olhar para o pé, né? Ver. Exatamente. Às vezes o paciente diabético não é nem tão culpado, porque como ele é diabético há muito tempo, ele também tem alteração visual. Então, alguém da família sempre está olhando o pé, vendo se não tem uma frielinha, se não tem um machucadinho. Muito importante a gente que mora em região de praia, sempre calçado em areia, sempre com um chinelinho. Por quê? Porque na areia, às vezes, ele não sente não tem a sensibilidade térmica da temperatura da areia. Às vezes tem um caco de vidro na areia, ele não percebe. Aí pisa naquilo lá. Um dia legal de domingo, ele foi passear na praia e acabou se contaminando. Machucou o pé, entrou no mar, infectou a ferida e acabou levando uma coisa mais grave para casa. E no caso assim, no caso de amputações, o que os pacientes, muitos têm dúvida, né? Muitas vezes é o dedo, amputa, vai tirar só meu dedo, vai tirar o pé. Aonde vocês visualizam, o que realmente fala até onde vai amputar aquele membro? Então, os pacientes diabéticos, a gente cai até em uma outra doença, que é a doença arterial também, né? O paciente com o pé diabético só, sem nenhuma alteração da circulação da artéria, que é o que nutre os tecidos, né? Esse paciente, geralmente, as amputações são amputações menores, a não ser que a gangrena, que a infecção, seja uma infecção muito agressiva e muito extensa. Então, geralmente, é uma infecção localizada no dedo, ou no antepé, ou no calcanhar. Às vezes, se é uma lesão só na planta do pé, às vezes a gente não precisa realizar o tratamento com uma amputação, só uma drenagem já é suficiente, né? Mas às vezes, o que norteia mais a gente? Além da infecção visual, o raio-x é muito importante para a gente. Porque se o paciente já tiver uma osteomielite, que é a infecção quando acomete o osso, aí esse osso já não tem mais viabilidade, né? Ele vai acabar nutrindo essa infecção se ele não for retirado. Aí sim a gente faz a amputação. Isso. Então, isso significa que quanto mais precocemente procurar um auxílio, menos risco. E menos agressivo vai ser o tratamento. Menos risco do tratamento acabar evoluindo para o pior, que é a perda do membro, a perda de um dedo, uma amputação. Ainda temos muito assunto pela frente, né? Vamos no bloco, nós vamos deixar o finalzinho para conversar sobre varizes, que tem bastante coisa que eu quero saber. E no próximo bloco, a gente vai conversar mais. Vamos tomar só uma...